pessoal, tudo bem? Meu nome é Michelle Bogás e você está no mais novo quadro da Estante Filmes, o Instante Analisa. Hoje eu vou falar um pouco sobre o filme mais aclamado e esperado de 2019, Coringa. Bora? You'll get by if you smile to your fear. Queria deixar uma coisa bem clara, um alerta de spoiler. Que pode acontecer. A minha intenção ao fazer esse vídeo é analisar a linguagem cinematográfica envolvida no filme do Coringa, pois ela é absolutamente incrível. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir algumas coisas para vocês. Se inscreve no nosso canal, por favor, se inscreve. Eu gostaria que vocês também ativassem o sininho, que é para você receber um alerta de todas as vezes que nós postarmos algum conteúdo. Também gostaria de pedir para vocês comentarem aqui embaixo sobre a nossa análise. O que vocês acharam? Concordam? Não concordam? Ah, e mais uma coisa também muito importante. Deixa o seu like e compartilha com seus amigos, porque eles podem estar interessados nesse mesmo assunto. E a última coisa, não menos importante, se você ainda não assistiu esse filme, corre pro cinema porque ele está absolutamente fascinante. Bora pra análise então? O filme foi dirigido pelo roteirista e diretor Todd Phillips. Também é o responsável pela direção da trilogia Se Beber Não Case. Olha que fato curioso, pra você ter uma ideia de como o cara é bom. O cara consegue fazer um filme de comédia, não só um filme, mas logo uma trilogia, 3 filmes, e fazer um filme extremamente sombrio como Coringa. Fantástico, né? Inclusive, esse filme está sendo considerado a melhor história do Coringa construída do zero. Ou seja, a melhor construção desde o Arthur Fleck até o The Joker, o Coringa. Embora existam outros Coringas, tá? O próprio Todd, ele afirmou que isso é um estudo de personagem, tá? Ele tá realmente construindo um personagem desde o começo. A gente consegue analisar isso ao longo do filme, tá? Claro que tem alguns elementos de outros Coringas, por exemplo, o Coringa da Piada Mortal. Eu gostaria de deixar aqui uma observação bem clara pra vocês, tá? O filme já ganhou um Leão de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Veneza e já recebeu 3 indicações ao Oscar. Você acha que esse filme é bom? Não, ele é ótimo. Então eu vou começar falando sobre a narrativa do filme. Então a história se passa em Gotham City nos anos 80 e logo no início da história a gente já consegue ser ambientado com essa realidade, tá? Bem no início mesmo. Nossa, cara, o que eles estão carregando? Um corpo. Então mostra uma Gotham City suburbana, né, cheia de problemas, como violência, né, o próprio bullying que o Arthur sofre, a insatisfação da população em relação à política, tá? Tudo isso é retratado ali, que isso é uma faísquinha pra pegar fogo no caos, né? Porque o Coringa é isso, é caos. O destaque total é pro Joaquin Phoenix. The Joker Phoenix. Que inclusive emagreceu 23 quilos para dar vida ao personagem. O Joaquin, ele mostra com maestria a evolução do personagem, né? Marginalizado, né? Sofrido, com uma doença mental, tentando ter uma vida normal, né? Conforme o que a sociedade prega como que é o correto, até ele cair nos braços da loucura, tá? Ele se entregar a isso, ele escolher abraçar a loucura. Só que tem um detalhe, isso não é de uma hora pra outra, né? O filme é construído em camadas e a gente vai observando isso ao longo dele. O Arthur tem aquele jeito dele todo de fantasiar com as coisas, né? Não prestar muita atenção na narrativa, né? E como ela vai sendo construída, por isso que eu digo em camadas, a gente meio que se perde no personagem, né? Porque é misturado coisas que acontecem na cabeça dele, né? O que ele gostaria que acontecesse, o desejo dele, e coisas que de fato aconteceram. Mas uma coisa a gente não pode negar: o Arthur é um palhaço decadente que sonha em ser comediante, sonha em ser famoso e na verdade é um Zé Ninguém. Uma coisa que muito importante também disso é que o Todd, ele quis construir toda essa narrativa de uma forma que as pessoas não se associassem ao Coringa, onde as pessoas tivessem estranheza, repulsa, raiva, ódio do Coringa, né? E é muito curioso. Sim, ele falhou miseravelmente, porque muitas pessoas, vou dar o exemplo do Cauê Moura, que assistiu o vídeo dele hoje. Ele disse em tom de brincadeira que teve vontade de incorporar o Coringa após ter assistido ele no cinema. Então, Todd, sinto muito, você falhou feio, você falhou rude.
coisa que eu gostaria de deixar bem claro pra vocês é que todo momento, embora o Coringa seja coagido ali, o Arthur seja coagido a se posicionar politicamente, porque todos os filmes envolvidos em Gotham City tem esse viés político, tá? O Coringa, ele não é de esquerda nem de direita, tá? Ele é ele mesmo, ele se preocupa com ele, né? Ele quer eliminar esse sentimento de vazio porque ele é um narcisista, né? E ele quer aparecer. Então ele encontra uma oportunidade, né, no viés político para atingir o seu objetivo macabro. Nada melhor para aparecer do que o caos, não é mesmo? O Coringa ali se tornou um símbolo de resistência, de luta contra a opressão, mas a verdade é que ele não tá nem aí pra isso, ele deixa bem claro, e é muito importante frisar isso daí também, tá? O Coringa, ele só se preocupa com ele mesmo, com a dor dele, com a loucura dele, e ele quer transformar as pessoas em mais Coringas. E no final da narrativa a gente consegue observar que a única coisa que o Coringa tá preocupado é se vingar das pessoas, é se sentir alguma coisa, né, no mundo em que ele é um nada, e se sentir realizado independente de que condição seja. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a paleta de cores do filme, que é o meu assunto favorito, eu sou apaixonada por cores. Eu não sei se você já tem algum tipo de entendimento, mas eu vou dar uma pincelada aqui bem básica, tá? Para explicar o que o Todd quis passar pra gente. A fotografia, a direção de fotografia do filme é fantástica, tá? Ela tem um filtro, tem um quê de suburbano, né? Que ele quer justamente mostrar como o Coringa é a margem da sociedade, né? Então o filme é predominantemente em tons azuis, tons verdes, cinza, marrom escuro, preto, né? Pra trazer o tom de melancolia, de sofrimento, de tristeza, né? A real situação em que o Arthur Fleck se encontra, tá? Does it help to have someone to talk to? My mother always tells me. Eu acho muito legal essas jogadas de cores, porque uma hora a gente tem uma coisa muito azulada e outra hora a gente tem muita predominância de vermelho, tá? O vermelho no cinema significa perigo. Então todas as vezes que a gente tem alguma cena em que ele vai matar alguém, em que ele vai cometer alguma atrocidade ou alguma coisa relacionada com, tipo, parem, a gente tem muita inserção de vermelho e tons de vermelho. Inclusive, quando ele vai se apresentar em rede nacional, que ele já assumiu o Coringa, ele está justamente vestido predominantemente vermelho. Eu achei uma coisa muito, assim, curiosa, uma coisa que eu observei muito, assim, inclusive o Vinícius até comentou isso daí, é que depois que ele se transforma em Coringa, a paleta de cores que ele usa, que é o vermelho, o verde, o azul, é para justamente retratar todos os sentimentos que ele tem, que ele assumiu o Coringa. Então ele é uma pessoa triste, sombria, perigosa, melancólica, diabólica. Esse é o Coringa, esse é o personagem que a gente tanto aclama. Uma cena que eu gostei muito, que eu observei muito, assim, que me chamou muita atenção, que tá extremamente azulada, um ciano, assim, muito predominante, é quando a mãe dele tá hospitalizada. A gente consegue perceber que realmente é pra transmitir frieza. And finally, in a world where everyone thinks they could do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Tá? Porque nesse meio tempo, o Coringa ele já tinha cometido o primeiro homicídio e ele não tinha até então se tocado de que era bom, mas ele tinha gostado do sentimento, né? Que isso era o que iria diferenciar ele das outras pessoas, mas a gente consegue, a partir dessa cena, visualizar que ele tá num período de transição, tá? Ele tá deixando de ser o coitadinho do Arthur Fleck, o sofrido, o coitado que apanha, pra assumir a personalidade macabra do Coringa. Outra cena que é predominantemente verde, né, paleta de cores, que é para justamente demonstrar esse terror, né, essa perturbação psicológica que o personagem tá passando ali, é a cena que ele dança no banheiro, tá? Porque ele acabou de cometer homicídios, tá? Os primeiros homicídios que ele cometeu. Então ele tá num dilema muito grande. Então aquele verde, ele quer dizer terror psicológico.
perturbação, mas é muito marcado o verde. Tá muito perturbado, ele tá muito em choque com o que ele fez, só que pelos movimentos dele, o jeito que ele dança, a música, ele tá nascendo como o maior vilão de todos os tempos. Coisa que eu queria falar era sobre luzes, tá? Eu gosto muito do jeito que a luz é marcada no Coringa, no Arthur, no Coringa, sempre bem marcada a luz, tá? Que é pra dar bastante foco no rosto dele. Outra coisa que eu gosto muito em questão de luz é quando as luzes piscam em cenas que antecedem alguma ação, algum perigo iminente ali, alguma atitude impensada que o Coringa vai tomar. Eu gosto muito do jeito que as luzes piscam. E eu gosto muito dos flares também, quando o Coringa ele tá se sentindo leve, realizado. Vou falar um pouquinho sobre enquadramento. E também vou falar só um pouquinho de movimento de câmera. Coisas que eu analisei. Eu adoro descontraplogia da vida, tá? Que são as câmeras baixas. Quando você coloca o personagem como o centro do universo. Ele tem aquele sentimento ali de orgulho dele mesmo. Isso é uma questão muito marcante no Coringa porque ele é extremamente narcisista, né? Então todas as vezes que ele tá se sentindo maioral, que ele atingiu os objetivos dele, a câmera tá sempre em contraplogia. Eu gosto também da forma como a câmera foca muito no rosto dele, os closes que ela dá, para mostrar, né, o sentimento de melancolia ou então a falta de sentimento total, porque muitas vezes você consegue observar que o Coringa, ele é uma pessoa extremamente insensível, que além da melancolia, a gente consegue ver também que ele é uma pessoa sem sentimentos, exceto de vingança, na minha opinião. O movimento de câmera que eu gostei muito foi da cena da geladeira, que ele arrancou tudo. A câmera deu uma tremida ali, bem assim, bem coisa de amador. Com certeza aquilo foi feito para causar incômodo. E foi isso que eles quiseram passar pra gente, essa sensação de incômodo, né? Porque, claro, estar dentro de uma geladeira significa o quê? Que você tá ali, né, jogado às traças, deixado de lado. E é exatamente assim como o personagem se sente. Porque ele tava passando por um estágio extremamente degradante do ser humano, né? E eu gostei muito desse enquadramento e dessa movimentação de câmera também. Achei que ficou fantástico. Bom, e por último, mas não menos importante, eu gostaria de falar um pouco sobre o fim do filme, tá? Eu gostei muito dos elementos que foram colocados do Batman. Na minha opinião, isso sugere que vai ter outros filmes, né? O que deixou implícito no filme, né? Como o Coringa, ele realmente assumiu a personalidade louca dele. Não importa onde ele estiver, ele vai cometer os homicídios e ele vai ser a pessoa que ele se tornou ao longo do filme, certo? Bom, gente, essa aqui foi a minha análise, tá? A minha análise é construída de opiniões pessoais, interpretações, de coisas que eu pesquiso, né? De questionamentos que eu me faço, que outras pessoas fazem também, tá? Eu gosto sempre de analisar embasada também nessa linguagem cinematográfica que é muito importante, que é fantástica. Eu não achei nenhum vídeo na internet que falasse sobre a linguagem cinematográfica do filme Coringa e eu acho importante a gente estudar isso daí, gente. O cinema é maravilhoso e tudo tem um porquê, né? Então é por isso que eu fiz essa análise, eu queria explicar os porquês, né? Que a gente assiste e não se dá conta, mas tudo tem um porquê e a gente, né, tem certos sentimentos porque o diretor, ele quis passar, o diretor e a fotografia, né, a direção de fotografia quis passar isso pra gente, tá? Bom, então eu vou ficando por aqui. A Estante Analisa agradece, assim como a Estante Filmes. Até a próxima! Ai, não esquece, gente, deixa o seu like, comenta, por favor. Valeu, gente! Tchau!